Bom, pessoal, agora nós vamos ver alguns quadriláteros especiais. E nós vamos começar por esse quadrilátero aqui, ó. Vamos lá, quadriláteros especiais. A gente vai começar pelo trapézio. Então nós vamos destacar dois quadriláteros especiais. O trapézio, tá? E o paralelogramo. Então, vamos fazer uma definição aqui de trapézio. Só gostaria de dizer que essa definição de trapézio, ela pode ser diferente de acordo com alguns autores que se basearam em alguns aspectos históricos lá, mas assim, isso não tem muita relevância, porque simplesmente é uma classificação. Então nós vamos considerar aqui que um trapézio ele vai ser um quadrilátero que possui somente um par de lados paralelos, tá certo? Então ele vai ter um par de lados paralelos e só um, tá bem? Então vamos olhar aqui na nossa figura. Ó. Essa figura aqui, ela é um trapézio, tá certo? Um trapézio que os lados paralelos eu estou destacando aqui, estão vendo? Beleza? E esses lados que não são paralelos são chamados de lados oblíquos. Oblíquos. Por quê? Porque são lados que são inclinados. É por esse motivo. Dá uma olhadinha aí, tá certo? Dá uma olhadinha aí nos lados paralelos e nos lados oblíquos aí do trapézio. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, eu gostaria aqui também de destacar o seguinte, estão vendo aqui, todo mundo está vendo os quatro ângulos aqui internos, beleza. Como esse lado aqui, ele é paralelo a esse, olha, eu estou colocando AB paralelo a CD, bom, vamos lembrar das retas paralelas cortadas por transversais. Se você tem essa reta e ela é paralela a essa, certo? E isso aqui sendo uma transversal, esse ângulo que está aqui, ele tem a mesma medida que esse, certo? Zorro, né? Lembra lá do zorro? Olha lá, certo? E esse ângulo aqui, ele vai ter a mesma medida que esse, tá legal? Muito bem, isso mostra que θ mais alfa, eu vou escrever aqui, ó, alfa mais θ é igual a 180 graus. Beleza, e beta mais gama também é 180 graus. Ou seja, eles são ângulos de meia volta. Isso significa que os ângulos consecutivos aqui de um paralelogramo sempre são suplementares, porque a soma deles é igual a 180 graus. Lembrou que são dois ângulos suplementares? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a um ângulo de meia volta. No caso, em graus, 180 graus. Tá legal? Muito bem. Agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, e vamos lá para o finalzinho aqui, que eu vou comentar sobre a classificação dos trapézios. Os trapézios, pessoal, eles podem ser classificados como escaleno. O que é um trapézio escaleno? Fácil. É um trapézio, olha os lados paralelos. Toda vez que você olhar para um trapézio, olha para os lados paralelos dele, tá certo? Beleza. A distância entre os lados paralelos de um trapézio é chamado de altura do trapézio, mas depois eu vou destacar isso direitinho. Então, escaleno, quando todas as medidas são diferentes. O que é um trapézio isósceles? Um trapézio isósceles é aquele em que os lados oblíquos têm o mesmo tamanho. Só que aqui, pessoal, acontece uma coisa muito especial que você não pode esquecer. Se esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse, e aqui é paralelo e paralelo, porque é um trapézio, se a gente baixar aqui a altura, vamos lembrar aqui que é a altura mesmo? Vamos reforçar a altura. A altura de qualquer trapézio é a distância entre os lados paralelos. Olha aqui, ó, eu vou voltar aqui para destacar isso aqui para você. Ó. Olha na nossa figura aqui, ó, nesse trapézio. Ó. A distância, sempre lembrar aqui do conceito de 90 graus, né? A distância entre os lados paralelos de um trapézio é chamado de altura do trapézio. A base, isso aqui, os lados paralelos, você tem o lado paralelo maior e o menor.
Esse aqui é chamado de base maior. Todo mundo já deve ter visto isso, né? E aqui a base menor do trapézio. Então, base maior, base maior, base menor, e a distância entre essas bases é a altura do trapézio. E os lados inclinados são chamados de lados oblíquos. Voltando lá na nossa figura, lá no fundo, né, nós temos aqui, ó, o trapézio isósceles, pessoal, acontece uma coisa especial. Quando você baixa as alturas aqui, eu baixei numa altura aqui por esse vértice e por esse. É possível, usando congruência de triângulos, mostrar que esse triângulo que está aqui é congruente a esse. E a gente vai fazer isso oralmente, quer ver? Ó? Esse tamanho é o mesmo que esse, porque é a altura. Aqui é 90 graus, aqui também, porque é a altura. Tá certo? Pela definição de triângulos do trapézio isósceles, eu informo que essa medida é igual a essa, pela definição. Então isso significa que essa hipotenusa tem a mesma medida que essa, esse cateto tem essa mesma medida que esse. E aqui, obviamente, é um triângulo retângulo. Isso significa que esse pedacinho aqui vai ser igual a esse, certo? Lembrar também que na base menor você pode baixar aqui e ver ela aqui embaixo. Ó. Então, aqui nesse meu desenho, a base menor está indicada pela letra Bzinho e a base maior vai ser Azinho mais Azinho, 2Azinho mais o Bzinho. Tá certo? Característica importante do triângulo do trapézio isósceles. Esse pedaço vai ser igual a esse. Isso só acontece nesse trapézio. Esse ângulo é o mesmo que esse e esse é o mesmo que esse. Certo? Por fim, o trapézio retângulo, né? O próprio nome está dizendo, ele tem um ângulo reto, certo? É um trapézio que aparece muitos problemas aí de geometria envolvendo ele. Se você baixar essa altura aqui, ó, estão vendo essa altura? Ela é a mesma medida que essa, tá certo? Então isso aqui forma um retângulo, em particular pode ser até um quadrado, tá legal? Então o trapézio retângulo, ele é um trapézio que tem um ângulo aqui de 90 graus, então se esse é de 90, como aqui é paralelo, esse também vai ter que ser de 90, tá certo? Outra coisa para a gente finalizar aqui é que as duas diagonais do trapézio, olha aqui, a gente pode traçar elas aqui, ó, certo? Em todas elas, né? Aqui a gente pode traçar aqui também, não vou traçar em todas. Mas, traçando as diagonais aqui, ó, eu vou voltar nessa figura que ela é um pouco maior, e aí a gente pode ver mais legal também. Aqui, ó, você tem, ao traçar as duas diagonais aqui, ó, observa aqui o que acontece. Esse ângulo aqui, pessoal, também vai ser igual a esse. Por quê? Por causa do zorro, né? Não pode esquecer. E a mesma coisa na outra diagonal. Tá legal? Então tá aí a explicação sobre trapézios, tá certo? Esses são os elementos principais, né, do trapézio. E depois a gente, a finalidade depois aqui é a gente trabalhar exercícios envolvendo tais conceitos e ver como que a gente pode aplicar tais ideias.